me dizer se você nunca esteve em algum lugar e você estava ou com muito frio ou muito calor e todo mundo ao teu redor tava assim, não, mas a temperatura tá boa. Ou o oposto, você tava bem naquela temperatura e as pessoas estavam falando, nossa, tá muito quente, não, tá muito frio. E aí você começou a pensar, gente, não tá não, eu tô me sentindo diferente de vocês. Oi, meu nome é Bianca Mayumi, eu sou psicóloga e pesquisadora feminista e hoje a gente vai estar falando não sobre o clima, mas sobre esse tema que tá bem alto hoje em dia e assim, a gente vem falando bastante sobre eles de formas científicas, de formas cuidadosas, profissionais e de forma ética, mas também a gente vê muito por aí um discurso que pode estar atrelando o sofrimento que é humano, que faz parte da vida, a vários sintomas que tem a ver mais com uma lista de diagnósticos do que qualquer outra coisa. Então vamos falar sobre por que a gente vem se autodiagnosticando tanto nos últimos tempos? Mas pra gente falar sobre isso, primeiro a gente tem que conversar sobre como ao longo da nossa história o sofrimento psíquico sempre esteve presente. Então aqui, para além de modo geral, a toda a saúde que a gente pode pensar na questão de diagnósticos, eu vou estar falando sobre saúde mental, visto que sou psicóloga, né? Então, eu acho que um ponto interessante é pra gente pensar sobre a época vitoriana, que as mulheres estavam super adoecidas e que nesse tempo, o primeiro ponto que começaram a falar é porque são mulheres. E para quem não sabe, o pai da medicina, que se chama Hipócrates, lá no século 5 a.C., ele afirmava que pelo útero passava tipo um dragão, uma coisa assim, dentro do ventre. E que a partir daí, quando esse dragão estava nervoso, ele estava descontrolado, ele ficava muito irritado, ele tinha espasmos, convulsões, etc. E por isso as mulheres eram histéricas. Para quem não sabe, o termo histeria vem do grego histera e que quer dizer útero. Ou seja, um termo que foi sendo desenvolvido depois ao longo da psicanálise, principalmente, sempre muito atrelado ao adoecimento das mulheres, ele depois foi sendo compreendido ao longo da história como algo que não tinha nada a ver com dragão, que não tinha nada a ver com útero e que também não tinha nada a ver unicamente com as mulheres. E é interessante aqui, por isso, a gente começar a pensar como a questão da cultura, como o lugar que a gente está, ele vai impactando a maneira como a gente entende o que significa ou não o adoecimento. Quando que é necessário ou não a gente se diagnosticar? Então, quando eu tô falando hoje, na atualidade, sobre diagnóstico, eu também tô falando sobre um momento cultural que a gente vivencia e que é muito, não vou dizer romantizado, mas eu acho que realmente é vendido de uma maneira muito estratégica pelo capitalismo, né, pela indústria farmacêutica, para que as pessoas busquem diagnósticos, se encontrar em caixinhas, se encontrar nesses espaços e que também dê nome ao seu sofrimento. Então, eu acho que é muito válido a gente tentar encontrar diagnósticos para nomear certas coisas que a gente está vivendo, para conseguir ter respostas, sabe, para aquele sofrimento que a gente tem. Só que a gente tem que tomar cuidado para não cair nessas pegadinhas que, na verdade, o mercado todo está lucrando com um sofrimento que não precisa ser necessariamente isso, de um diagnóstico. E como é que eu foco muito nas nossas experiências como mulheres, vale a gente pensar como a gente foi socializada ao longo da nossa vida, né? Sempre acostumadas a nos questionarmos muito, será que a gente tá certo? Será que a gente não tá? Será que eu tô sentindo demais? Será que eu tô sentindo de menos? Senta direito, faz tal coisa, faz aquilo, presta atenção, e nos questionarmos das nossas próprias percepções, que eu fico me questionando aqui, será que isso não impacta na maneira como a gente se percebe ou não adoecida? Que a gente se percebe ou não diante de um sofrimento? E não só isso, como que a gente consegue verbalizar, nomear e tornar real, tornar palpável um sofrimento e certas situações que podem envolver violência, que às vezes a gente é acostumado apenas a silenciar? Será que estamos pensando demais, sentindo demais, falando demais, ou qualquer outra coisa que possa ser vista como um problema, sendo que nem é? Se estamos tristes, será que não tá depressiva? Será que não é mimimi? Se a gente tá irritada, TPM, vamos lá, sendo que hoje em dia a gente nem chama mais de tensão pré-menstrual, né? Pra quem não sabe. A gente tá chamando de síndrome, visto que a gente tá entendendo que, a gente já entendia, mas estudos sobre o útero e etc. são muito recentes, mas a gente tá começando a perceber que, na verdade, é uma síndrome, envolve várias outras questões para além de uma tensãozinha, né? Para além de uma frescurinha, como algumas pessoas tentam dizer. Ao longo da nossa existência, houveram várias formas de tentar deslegitimar o que a gente estava sentindo. E não só nós, mulheres, mas de modo geral. Os homens também, para conseguirem se colocar nessa posição de adoecidos. Para de frescura, menino, levanta, faz tal coisa, para de chorar, isso aí não é nada. Ao longo da nossa existência, fomos diversas vezes sendo questionados, colocadas a dúvida sobre o que a gente estava sentindo no nosso próprio corpo. Então eu fico me questionando se na nossa sociedade ocidental, capitalista, ter um diagnóstico também não é uma permissão de nos sentirmos de um modo que, entre aspas, é inadequado.
como essa lógica de tornar tudo patologia, na verdade não esconde diversas questões que envolvem péssimas condições de trabalho, relacionamentos abusivos, famílias disfuncionais, caos climático, enfim, inúmeras condições que tornam nossa atual situação caótica de se sobreviver. Talvez a realidade de um diagnóstico seja muito mais aceitável não só para nós, mas também para o mundo. Afinal, admitir que a gente está vivendo num contexto que muitas vezes nem temos controle sobre as situações é muito mais desafiador e doloroso do que a gente simplesmente perceber que tem algum defeito dentro de nós. E esse pensamento, ele não surge do nada. Então, quando a gente está falando, nossa, não caiu do nada essa ideia de que a gente tem que começar a se diagnosticar. Tem pessoas que estão lucrando com isso e que também estão influenciando a gente a buscar cada vez mais entrarmos nessas caixinhas. Agora, quem será que está lucrando com isso? De acordo com o nosso Ministério da Saúde, a indústria farmacêutica investe mais em marketing do que em pesquisa e desenvolvimento. Além disso, a gente teve um estudo feito em 2020 por uma consultoria, que é a consultoria Kronberg, e pela Decode, que mostra que houve um aumento expressivo nas pesquisas sobre transtornos mentais na internet. De acordo com o levantamento, a busca por quiz, teste de ansiedade, cresceu 750%, enquanto quiz, você tem depressão, cresceu 200%. Esses números não mentem. A gente está buscando mais saber se estamos ou não com algum tipo de diagnóstico. Mas será que a gente está fazendo as perguntas certas? Além disso, de acordo com o levantamento realizado em 2022 pela Datafolha e pelo Conselho Federal de Farmácia, o CFF, 77% dos brasileiros utilizam remédios por conta própria. E aí isso me faz refletir. A gente está lidando com os sintomas ou a gente está realmente olhando para o problema em questão? Eu vou te dar um exemplo muito pessoal. Eu sempre fui uma pessoa que nunca teve muita proximidade com atividade física por conta da minha dermatite, então eu tinha alergia a calor, ainda tenho. E também agora por conta da minha fibromialgia, eu sinto muita dor mesmo. Mesmo que uma das coisas que ajude a fibromialgia, mesmo que na hora eu sinta dor e desconforto, seja fazer atividade física, é muito difícil pra mim. E eu estou numa lógica hoje em dia de sobrecarga. Estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, faço conteúdos, então se você não me segue aqui, não se inscreveu ainda, aproveita pra se inscrever, faz muita diferença aqui. Porque eu gosto muito de estar aqui, acho que é uma coisa que faz muito sentido pra mim, então aproveite pra fazer isso. Também divulga o meu trabalho, né? Então, pra quem não sabe, eu tenho uma clínica, uma comunidade em que eu não só tenho grupos de estudos, e se você é psicólogo, tem psicologia e quer já ficar atenta, entre em contato com o nosso WhatsApp, ou se você está buscando psicoterapia, eu tenho várias psicólogas pra te indicar por meio de um projeto que se chama Acolhimento. E nesse projeto a gente faz primeiro tipo um atendimento prévio pra entender, tipo uma triagem, pra entender as suas demandas, entender os teus objetivos e a partir daí indicar pra uma psicóloga da nossa confiança. Enfim, então aqui é um espaço para eu também divulgar, e não só porque eu gosto, mas também tô atendendo, que é uma coisa que eu gosto, tô trabalhando com psicologia, que é uma coisa que eu gosto, mas também estou fazendo uma outra coisa que eu gosto, que é um mestrado. Então assim, são várias coisas que eu estou fazendo que eu gosto, mas isso não quer dizer que não canso. E tem muitas pessoas que não estão fazendo coisas que gostam, mas que também cansam. Na verdade, talvez cansem bem mais, por uma questão psicológica. Enfim, estamos fazendo muitas coisas. E aí, a primeira coisa que eu abri mão foi atividade física, mesmo sendo uma coisa que faz bem pra mim. E aí, quais as consequências disso? Toda hora Isso tá errado, tá? Como uma profissional de saúde, eu estou falando que eu estou fazendo uma coisa errada. Mas o que eu faço? Eu me dou remédio sozinha de dores toda hora, porque eu estou com alguma dor da fibromialgia, porque eu não tô fazendo a atividade física que eu deveria fazer, porque eu não tô conseguindo manter, e a atividade física também acaba impactando na minha saúde mental, todas as coisas. E aí, o que a gente vai fazendo? A gente vai adoecendo. Isso quer dizer que é uma escolha nossa, Bianca, você está escolhendo outra coisa? Não, mas a condição que eu estou nesse momento faz com que eu entenda que eu preciso começar a cuidar mais de mim. Então, para eu resolver esse problema, é o que eu estou fazendo a curto prazo, que é me dando medicamentos de dores pra fingir que eu não estou com dor porque eu não estou indo pra academia? Ou será que eu deveria começar a questionar que eu estou me sobrecarregando de atividades porque eu deveria estar performando uma grande pessoa que consegue completar várias metas antes dos 30 anos? E eu não tô falando, gente, vamos ser contra os remédios, até porque nem tô falando pra vocês, eu tenho várias questões de saúde pra cuidar. Mas será que a resposta sempre é a medicação? É a gente patologizar certos sofrimentos? Será que também não vale a gente começar a questionar quem é que está nomeando, criando esses conceitos e esses termos do que significa um diagnóstico? E outra, tornar tudo patologia. Será que também não é uma forma de silenciar um desconforto, um sintoma que na verdade é coletivo e não individual? Você já parou para refletir quem são as pessoas por trás desses CIDs e DSMs? Quem é que diz o que é doença e o que não é? E você já se questionou o que significa
na tua perspectiva, estar saudável? Bom, espero que tenha feito sentido pra vocês. Aproveitem pra comentar, qualquer coisa já ajuda. Pode ser um coração, pode ser um... Não fez sentido o que for, ajuda muito. Então, é isso. Se cuidem, vamos nos cuidar como coletivo. Um beijo e até semana que vem.